Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso quarto episódio e hoje falaremos sobre a mitologia cananeia e também do politeísmo presente em Israel. Tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, nos acompanhe, porque por aqui toda semana nós estamos abordando diversos assuntos voltados para teologia, ciências da religião, filosofia e também maçonologia. Tá bom? E sem perder muito tempo, vamos ao tema de hoje. Bom, os primeiros patriarcas cristãos, eles não adoravam o Deus conforme nós conhecemos nos dias de hoje. Tá? A gente pode usar aqui como exemplo Abraão. Ele adorava um Deus chamado El, que era o Deus supremo do Levante. Levante é uma região onde está inserido a Síria, Israel, Palestina e também Jordânia. Tá? Ele era o Deus autoridade do panteão. Ele era casado, ele era marido de Asherah ou Aserá, dependendo da tradição e da tradução também. Tá? E tanto esses fatos quanto a existência desses deuses mencionados nesse capítulo de hoje, tá? Eles estão inseridos na Bíblia e também no documento recentemente encontrado, para ser mais exato, em 1920 aproximadamente, no sítio arqueológico de Ugarit. Tá? Bom, Israel, ali no período do pré-exílio, eles eram politeístas, assim como seus vizinhos também. Tá? O deus principal era o deus El, conforme nós mencionamos, porém, cada cidade tinha o seu deus patrono. Tá? Existe uma grande homenagem ao deus El, ali no Levante, a começar pela cidade de Israel, que recebeu em seu nome essa homenagem, Israel. El significa o deus, El. Tá? Assim também como algumas pessoas recebiam essa homenagem em seu nome, como por exemplo Ezequiel, Samuel, Daniel, Ismael, dentre outros. A exemplo também as próprias figuras angelicais, Gabriel, Miguel e Rafael. Tá? Bom, na época não existia apenas o deus El, conforme nós mencionamos. Muito popular era o deus Baal, que em um dado momento foi colocado como filho do deus El. Baal significa senhor, tá? Ele era o deus masculino dos fenícios. Tá? Em um dado momento também ele foi colocado como filho de Dagon. Dagon é mencionado na Bíblia, naquele episódio, quando foi roubada a Arca da Aliança. O primeiro local para onde a arca foi levada foi justamente para o templo de Dagon. Tá? Essa passagem está em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 2. Tá? Bom, muitos protagonistas cristãos, e bíblicos, não cristãos, porque até então nós estamos tratando do Velho Testamento, mas muitos protagonistas bíblicos adoravam o deus Baal, a começar dos israelitas e também os povos ali das 10 tribos de Acabe. Tá? Existia também uma certa homenagem ao deus Baal, ali na região de Israel, a começar também por um exemplo clássico, que é a cidade de Baal, Gade ou Gade, dependendo da tradução, tá? Que ficava ali situada ao pé do Monte Hermon. Um outro exemplo também é que Acabe adorava o deus Baal e Jezabel também. Jezabel, ela foi casada com o rei Acabe e inseriu ali Baal no seu rol de deuses. Então, pessoal, é muito visível, muito perceptível essa questão do politeísmo presente ali no Velho Testamento. Um fato curioso é que até o próprio rei Salomão, em um dado momento, ele ergueu um templo aos deuses moabitas, como por exemplo Astarote, Quemos e Milcom. Tá? Essa passagem está relatada no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 13 e versículo 14. Tá? Bom, a figura de Baal, ela sempre foi tratada como controversa, como contrário, como antagônica à figura de Yahvé, Javé ou Jeová. Tá? Essa nomenclatura é a mesma para a representação do Deus conforme nós conhecemos no dia de hoje. Tá? Pelo menos essa controvérsia entre a imagem de Baal e o Deus Javé é a forma conforme nós cristãos nós fomos orientados e ensinados. Tá? Porém, existe grande similaridade entre Baal e o Deus Javé, Yahvé ou Jeová. Tá? Como, por exemplo, a representação dos dois deuses era um touro. Tá? E ambos também habitavam nas montanhas. Ambos eram conhecidos como deus guerreiros e também da fertilidade e controlavam as chuvas e também as tempestades. Tá? E ambos também gostavam de sacrifício, tanto humano quanto sacrifício animal. Tá? Nem sempre o deus Javé ou Jeová ele foi visto como um Deus amoroso, conforme nós conhecemos nos dias de hoje. Tá? Se a gente for estudar o Novo Testamento, trata-se de um Deus mais amoroso, misericordioso, diferente da imagem de Javé, Jeová do Velho Testamento. Tá?
A gente pode citar, né, aqui alguns exemplos desse perfil de Javé, que era um Deus mais tenebroso, castigador e vingativo. Tá? Nós podemos citar como exemplo a morte das crianças inocentes, para ser mais exato, os primogênitos, simplesmente para castigar Faraó. Tem um outro episódio também que Javé, ele mata alguns israelitas simplesmente porque eles queriam comer carne. Né? Eles estavam ali no deserto, eles estavam enjoados do maná. Maná é um alimento que Deus estava provendo, enviando dos céus para os povos israelitas no período que eles estiveram ali com Moisés no deserto. Né? E Javé, enfurecido, simplesmente matou ali uma quantidade significativa de israelitas. Tá? Nós temos um outro episódio também, foi aquele momento em que durante o deserto, algumas pessoas criaram ali um novilho de ouro e começaram a adorá-lo. Né? Javé, ele, através da mediação de Moisés chegou gritando ali no acampamento, né? Pedindo para que os javistas matassem seus filhos, irmãos, companheiros, mulheres e crianças, simplesmente porque eles tinham adorado, né, o Deus e feito a representação ali daquele novilho de ouro. Tá? Um outro episódio também é citado em Ezequiel, no capítulo 20 e 26, permitindo ali o sacrifício de crianças, né, para mostrar que Deus é o Senhor, tá? Mesmo depois, né, da autorização para a substituição do sacrifício humano para o sacrifício dos animais, né, pelos judeus. Bom, e quando é que surgiu esse termo Javé ou Jeová? Foi ali do período do exílio babilônico. Tá? Javé ou Yavé significa eu sou o que sou, porém não se sabe como é que esse nome, né, Yavé ou Javé ou Jeová, chegou até ali o Levante, né, ali até os cananeus, vamos dizer dessa forma, né, os hebreus, os israelitas. Bom, algumas pessoas sugerem que foi através de uma caravana de nômades de Mídia, tá? Que esse nome ele foi introduzido ali em Israel. Porque esses nômades, ali tinha uma cidade, e na inscrição, ali no portal da cidade, tinha a inscrição, né, escrito YWH, que é da mesma base etimológica do nome de Yavé. YWH simplesmente era uma divindade da época e significava, né, ele sopra, ou seja, uma espécie de uma divindade ali voltado para a tempestade. Tá? Bom, a adoração a Baal e a Javé, né, ela coexistiram no período ali do século 9 antes de Cristo, ou seja, 9 séculos ali antes de Cristo. Num dado momento, Javé fundiu com Deus El, né, ali nos centros religiosos de Siquém e também de Jerusalém, né, e através dessa fusão é que surgiu o nome El Shaddai e Elohim, conforme é apresentado, né, na Bíblia. Tá? Bom, e aos poucos Javé ele foi pegando para si todos os poderes e também o sincretismo dos outros deuses da época. Tá? Na época conhecia-se o poder de um Deus através das vitórias que eram travadas, né, pelas guerras de determinados povos. Tá? Bom, um fato bem marcante e também, né, curioso foi justamente aquela provocação que o profeta Elias fez, né, para o desafio entre os profetas de Baal e Astarote, tá, versus Javé e Yavé ou Jeová. Tá? Bom, basicamente o desafio proposto ali pelo profeta Elias foi que cada um fazia ali a sua prece ao seu Deus, seja Baal, Astarote ou Javé ou Yavé, né? E fazer essa prece e que Deus consumisse, tá, um novilho que estava preparado num altar de madeiras. Ele tinha que descer fogo do céu e queimar ali aquele novilho. Tá? Bom, começou-se pelos profetas de Baal e também Astarote. Eles iniciaram ali as suas preces, as suas orações, pedindo que o Deus ia ali consumisse aquele novilho, né, aceitasse ali aquela oferenda. Porém, depois de várias e várias horas, né, isso não aconteceu. Quando foi a vez do profeta Elias clamar pelo Deus vivo, isso de fato aconteceu. O fogo desceu do céu, consumiu aquele novilho, e a Bíblia relata que Javé, ele lambeu até a última gota de sangue daquele
sacrifício. Então foi aí que Javé, ele triunfou, né, e conseguiu ganhar o apreço, né, ali da região do Levante e também, principalmente, dos israelitas. Depois desse teste, Javé pediu ao profeta Elias que matassem todos os profetas de Baal e de Astarote que estavam ali presentes. Baal tinha uma representação ali de 450, né, profetas, e Astarote 400. E todos foram mortos, né, ali pelos profetas que acompanhavam ali o profeta Elias, os representantes, né, de Javé, Yahvé e Jeová. Tá? E esse fato aconteceu ali no Monte Carmelo. Bom, o nosso principal objetivo aqui é simplesmente relatar esta mitologia cananeia presente na Bíblia, tá? E de maneira alguma essa história mencionada aqui, ela tira a grandiosidade de Deus. Simplesmente ela mostra a tentativa do ser humano de compreender Deus, a tentativa ali de várias interpretações de Deus e também entender ali como é que funciona, como é que é esse contexto da divindade. Aliás, isso acontece até mesmo nos dias de hoje. Se a gente for pegar algumas correntes religiosas, como por exemplo, eu vou citar alguma aqui, tá? O Deus do catolicismo, aparentemente, ele é o mesmo Deus do protestantismo, mas existem ali algumas particularidades diferentes, a forma de ver Deus diferente. Quando a gente fala no protestantismo, esse leque é ainda muito maior, porque existem várias correntes, né? Talvez até mais do que o próprio catolicismo. E ali existem muitas divergências, tá, na imagem de Deus. Tá? Isso sempre foi um desafio. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e eu quero deixar aqui, né, uma reflexão. A reflexão é: Deus, ele vai muito além dos títulos e também das interpretações humanas. Tá joia? Até o próximo episódio e um fraternal abraço.